vocês hoje, só um pouco. Queria que você estendesse para cá suas mãos para nós abençoarmos a vida dela. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale através dos lábios da Bruna. Eu creio que o teu Espírito está sobre a vida dela. Conheço o coração, a mente, as intenções dela, mas mais do que eu, o Senhor conhece muito mais. Que os lábios dela possam ser usados pelo Espírito Santo. Que o nosso ouvido possa estar atento para aquilo que o Senhor quer falar conosco, para aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração. Que o Senhor traga calma, que o Senhor traga à memória tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Graça e paz, bom dia para quem eu não cumprimentei. Nós temos um visitante, então eu vou me apresentar, né? Todos aqui são de casa, mas para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Carine. Já tem desde o ano passado que eu tenho um nome composto, né? Mas geralmente eu sempre falava Bruna. Eu falei, não, gente, meu nome é Bruna Carine, né? E desde o ano passado eu falo, não, agora meu nome é Bruna Carine. Eu vou usar o meu segundo nome. E estou aqui na Comunidade da Graça, sou esposa daquele moço bonito que trabalha na Caixa. Eu vou até virar aqui a garrafinha, gente. Eu trouxe a garrafinha da Caixa para fazer propaganda. Então, se você precisa de um consignado, um empréstimo, tá? Pode ir lá na Caixa, gente, falar com esse moço bonito, esse gerente maravilhoso, tá? Ele vai te atender super bem, vai te pagar um cafezinho, tá? Então, aqui a família é Caixa, a família faz propaganda, né? Então, você pode estar aí, né? São Mateus, aqui, ó, pertinho, tá? Precisou de alguma coisa, um empréstimo, ora a Deus, busca Deus, né? Antes de fazer também. Mas aí, precisando, pode ir lá que ele vai te atender muito bem. Mas, não sei quem já viu, né, compartilhou, o tema de hoje é Deus continua sendo bom. E desde que eu soube, né, que o pastor desafiou a gente para estar ministrando a palavra de Deus, eu pensei que eu queria falar sobre o Antigo Testamento, algo sobre o Antigo Testamento. E fiquei nisso. Em dezembro, todo ano a gente tem o desafio da leitura da Bíblia em um ano. Ano passado eu li meio aleatório, fazia o meu devocional, que é muito importante. A gente tem livros maravilhosos de devocional. E escolhia um livro da Bíblia determinado e lia, né, aquele livro. Confesso a vocês que a leitura da Bíblia em um ano eu já li algumas vezes, mas sempre para mim foi um desafio, né? Porque não é só começar. Porque começar, e geralmente em janeiro, para mim é uma época boa, porque eu estou de férias, então não estamos ali na rotina, você tem mais tempo. Mas você continuar no decorrer do ano, em meio aí os afazeres, as coisas, é mais complicado, né? Então, para mim, sempre foi um desafio a questão de manter o ritmo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou começar em dezembro. Escolhi lá um livro, porque eu falei assim, os dias que eu não consegui ler, aí eu já vou ter uns dias a mais, né? Então, eu comecei em dezembro, não pude acompanhar o da igreja, mas eu já estou pensando até em mudar, irmãos, porque um incentiva o outro, você olha lá o outro, o outro tá todo mundo certinho. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. E também, nesse mês, eu gosto muito de... Quem tem Netflix em casa? Todo mundo tem Netflix, né? Fala assim, não, eu não tenho nem TV em casa. Eu sou da era que não tem nem TV. Você não tem TV não, Madá? Você não tem Netflix? Mas você assiste TV? Não assiste novela, nada? Filme, nada? Olha, temos uma exceção aqui no nosso meio, Madalena. Muito bem, Madalena. Lê a Bíblia, Madalena? Ouve a palavra, Madalena? Também não, né? Não. Não. Mas está aqui, está ouvindo a palavra de Deus, amém? Isso que importa. Ora, Madalena. Ora? Então tá bom. Mas a maioria aqui assiste o Netflix. Confesso vocês, novela, essas coisas não, mas filme, Netflix, dependendo da série,
depende da série, né? Tem aquela série, quando eu gosto muito, que é uma série que me chama a atenção, diferente, eu já quero assistir, assim, todos os episódios. Não sei, assim, com vocês. A gente já quer saber o final, né? E ainda mais quando a Netflix lança aí lança 2 por semana. É terrível. Que aí você tem que ficar esperando. Mas eu estava na Netflix esse mês, né, com um pouquinho mais de tempo, coisa que, às vezes, de semana, a gente não consegue, às vezes, nem ligar a TV, né? Não sei se é assim com vocês, mas com a nossa correria, às vezes, a gente não consegue mesmo assistir nada. E aí eu vi lá uma série, eu gosto, a Netflix lançou várias séries da Record, né, que são séries baseadas. Não são séries, tá ali, tudo que está na Bíblia está ali na série. Não, é baseada. Eu gosto muito, né, teve várias que a Record lançou, tem dos 10 Mandamentos, várias séries. E Deus já tinha me trazido algo, né, para estar falando em relação a Samuel, que é o que a gente vai estar falando hoje, do Antigo Testamento, sobre Samuel. E aí, na Netflix, eu vi uma série Reis, né? E aí eu fui assistir, é uma série longa, eu ainda estou acompanhando, porque ela é longa. Mas, assim, uma dica já para vocês. Então é só assistir a série, que aí eu vou conhecer a história da Bíblia. Tem filme, hoje em dia a gente tem muita coisa. Esses tempos também, acho que é na Prime, lançou uma série muito boa sobre Davi. E, às vezes, a gente não vai ter aquele entretenimento em casa e não sabe o que assistir. E, às vezes, coloca qualquer coisas que não vai acrescentar em nada. E é muito legal. Eu gosto, particularmente, de assistir, porque tem aquele clima todo da série. Essas séries, volto a falar, são baseadas, então tem muita coisa que você vai ver ali, que é historinha de amor, que nem eu gosto, né? Você vê lá as historinhas de amor e aquela coisa toda, que nem lá teve uma parte que a mulher morreu. Tá na Bíblia? Não, gente, não tá, mas eu fiquei triste, né? Eu quase chorei. Meu Deus, ela morreu, por que ela morreu? Não tá na Bíblia, eles inventaram, incluíram lá na história. Mas a gente gosta, né? E o melhor, a dica de ouro é: leia a Bíblia e aí você assiste a série. E aí você vai assistindo e olhando, falando, olha, isso realmente está lá na Bíblia. Aí você vai falar, não, esse casalzinho aqui, deixa eu ver aqui na Bíblia. Não tem esse casal aqui na Bíblia, não. Isso aqui eles colocaram para dar aquela luta, rivalidade, sempre tem, né? Todas as séries têm o triângulo, né? Tem um cara que gosta da menina, a menina gosta do outro, aquela coisa toda. Mas, enfim, é uma dica para vocês. Então, a gente vai falar sobre o Antigo Testamento. Leem a Bíblia, busquem ao Senhor. A gente está em janeiro aí já, indo para... É fevereiro, né? Nós estamos aqui em fevereiro. E, olha, gente, já está fevereiro, meu Deus. Então, não perca tempo. Se planeje, entre lá. Qualquer coisa, se você desanimar, começa de hoje. Abre lá o plano de leitura e começa do dia de hoje. Não pensa nos dias que já foram. E depois você vai... esse dia eu vou ler 2 dias a mais. E aí você vai conseguir. O importante é a gente não desanimar, prosseguir. E eu vou falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel. Quando você lê a Bíblia, e até assistindo, né, a série, olhando lá várias coisas da Bíblia, e vendo assim, a gente fala, nossa, como esse povo é um povo abençoado, mas esse povo também, eu vou te falar, hein? Eles erram nas mesmas coisas. Eles vão lá, buscam o Senhor, aí voltam no mesmo erro. E eu vou citar, a gente vai ler o texto da palavra de Deus, está toda lá baseada em 1 Samuel. Porém, eu vou deixar mais para frente para a gente ler o texto principal, porque são muitas referências. E vamos lá dentro do tema. Se Deus é bom, por que o povo de Deus passa por derrotas? Porque você vai ver, no decorrer aqui do que eu for falando, que teve derrota. Teve batalha e derrota. E por que será que, se Deus é tão bom, a gente faz essa pergunta, tantas coisas ruins acontecem, se Deus é bom? E às vezes a derrota, ela é um cuidado de Deus nas nossas vidas. Lembra do versículo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor? É sobre isso. Deus continua sendo
bom. Mesmo quando o agir dele nos confronta, porque às vezes o agir dele vai nos confrontar. E aí agora a gente vai entender melhor essa história, olhando o caminho que Israel percorreu. Então, eu vou fazer um resumo. Tá? Os detalhes, o conhecer, é importante vocês lerem a Bíblia, vocês conhecerem a palavra de Deus. Mesmo que vocês não entendam tudo, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, tem Gemini, tem GBT, que você, eu não entendi essa palavra, eu não entendi. Usem a tecnologia a favor. A tecnologia, ela pode ser muito ruim se ela for usada da forma errada, mas ela pode ser uma bênção nas nossas vidas. Então, usem. A gente usa para tanta coisa. Né? Quem não tem aqui um aplicativo que pesquisa, o Google, todo mundo vai pesquisar, olha lá, vai tomar um remedinho, né? Às vezes está com vários sintomas. Quem nunca fez? Deixa eu olhar aqui na internet para ver o que é. O que o Google vai me falar que eu tô? Aí o Google fala, você está morrendo. Aí você fala, meu Deus do céu, já fica desesperado. Mas a gente tem que procurar mesmo informação, tem que procurar conhecer. Então, conheça a palavra, se tiver alguma dúvida, procure um pastor, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, vou fazer só um resumo. Começando lá de José. Quem lembra de José, filho de Jacó? Quem lembra, levanta a mão. Eu vou fazer interação, vocês participarem, ver quem conhece. José, ouviu falar, nunca vi, só o José lá da sua rua, o seu vizinho. Mas esse é o da Bíblia. Então, começando ali de José, eu não vou falar da história de José, mas José, ele morre. E o povo, né, de Israel, ele cresce, porque crente parou um pouco, né? Porque hoje em dia não está mais assim, né? Mas crente gosta de fazer filho. Então, se multiplicava, cresceu, né? Cresceu. Hoje em dia não está tanto, né? Hoje em dia, vamos dizer daqui da nossa igreja mesmo, quem a gente pode considerar assim? Cadê a Rafaela? A Rafaela está ali. A Rafaela é uma candidata, né? Mas a Rafaela perderia feio, porque antigamente a gente estava falando de cálculos aí de 15, 10 filhos. Então, ninguém chega perto. A Rose, se juntar, né? Pedro, Rose, Se juntar, eu acho que é o casal aqui mais, assim, abençoado por Deus, né? O casal mais abençoado, porque é herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor, amém? São bênçãos. Naquela época, quem tivesse mais filho, eram as pessoas que tinham mais poder, era, nossa, abençoado. Então, receba, vocês são assim, abençoados. Mas o povo crescia, se multiplicava. E aí surge, né, um faraó novo, que não conhecia José, e aí começa a gerar medo, né? Porque aí ele vê aquela multidão, aquele monte de gente. E mesmo assim, Deus estava cumprindo a sua promessa no silêncio, naquele tempo. E aí veio o quê? A escravidão. Veio a escravidão. O povo começa a sofrer com a escravidão. Quem lembra dos 10 mandamentos, das pragas? Que aí Deus faz o quê? Manda um libertador. Quem é esse libertador? Moisés. Moisés entra na história, libertando, sendo instrumento de Deus. E ali eles passam por várias coisas. Desde as pragas até o mar, né, se abre. A história do mar que se abre. Nós vemos ali na Bíblia Deus fazendo tantas coisas. E eles saem do Egito. Mas o coração deles saiu? Não. Eles ainda têm o coração de escravos. E a gente vai ver em toda a história de Israel que eles querem ser, parece que eles querem ser escravos, né, mesmo. Essa é a realidade. Triste. E não fique achando, nossa, esse povinho, que você vai ver que esse povinho, a gente tem muito a se identificar com eles. A gente acha assim, não, a gente lê a Bíblia e fala, nossa, mas esse povo, pelo amor de Deus, né? Não aprende. Será que nós somos bons? Fala aí pro seu irmão, fala assim, Deus é bom. Deus é bom. E aí você fala assim, aí você fala o que você é, né? Se você se acha 10, tem uns que se acham 10. O Pedro é 10, Pedro? 10 ou 1000? 1000 ou 10? Nesse nível, né? Agora você fala assim, Deus é bom. E o diabo não presta. O diabo não presta. E aí vem a promessa, né, da terra prometida.
E aí vem a murmuração. O povo murmura, idolatria. Muitos morrem no deserto. E, em meio a isso, vem a terra prometida, a conquista da terra prometida com Josué. Quando há obediência, que foi o que aconteceu. O que aconteceu? Eles começaram o quê? A obediência. A obediência, quando há obediência, há avanço. Então, eles avançaram por obediência. Aí vem o tempo dos juízes, Israel se afasta de Deus, vem opressão, o povo clama, Deus levanta juízes. E o ciclo ele vai se repetindo com o povo. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E aí é o tempo que a gente vai falar agora, que é o tempo de Eli. Eli foi escolhido e era uma liderança em crise. Por quê? Ele era um sacerdote juiz e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele, gente, corromperam o sacerdócio. Se você vê, quando a gente assiste, assim, além de você ler e você assistir, aí você fala, pelo amor de Deus, como Eli não corrigia os filhos, né? Eli deixava os filhos fazerem o que quisessem, né? Realmente corromper ali o que representava não ter boa reputação. Por isso que é importante. E a gente aprende também sobre isso. Nós precisamos ser exemplos. Adianta a gente falar, eu sou cristão, mas as nossas ações mostram o contrário? Adianta. Sabe o que é, e eu já vivi isso, eu não sei quantos de vocês viveram, mas de você estar no trabalho, as pessoas não saberem, porque a gente não chega no trabalho, oi gente, tudo bem? Bom dia, eu sou cristão, tá bom? Vamos adorar Jesus? Vamos cantar um louvor? Não, né? A gente age normal. Mas as nossas ações, elas vão falando ali a todo tempo. Então, é tão legal quando no trabalho você... Ai, nossa, eu olhei o seu jeito, eu sabia que você era cristão. Você não precisa falar nada, mas as nossas ações estão ali a todo tempo falando. Então, é muito legal quando isso acontece. Ou quando as pessoas te veem como referência realmente e pedem uma oração. Você está em um lugar e as pessoas... Ai, ora por mim. Isso é o quê? São as nossas referências. Agora, do contrário, também é muito feio. É muito feio quando você vê uma pessoa que é cristão e, sabe, faz tudo ao contrário. E fica muito feio também para o povo de Deus, porque nós precisamos ser referências. E, nesse tempo, Eli via os filhos e também não corrigia. E aí, Deus levanta quem? Samuel. E Samuel, gente, ele veio de um milagre, né? Ana sua mãe não podia ter filhos. E eu não vou entrar na história, me aprofundar, mas ele foi um milagre. E desde pequeno ele foi consagrado ao Senhor, ele foi levado ali a Eli, ele ouviu a voz de Deus ainda pequeno. A gente fala assim, não, as crianças não ouvem a voz de Deus. Muito pelo contrário, as crianças é o momento mais oportuno delas ouvirem a palavra de Deus, delas realmente entenderem. Por quê? Porque não tem malícia. Tem o pecado? Sim, porque desde que nasce todos nós somos pecadores. Mas não como a gente. Então, ele ali pequeno, ele já foi escolhido. E aí, diante desse cenário, que paramos aqui, de Eli fazendo tudo o que era ali, né, o povo errado. O povo estava se corrompendo. Olhando ali os exemplos também dos filhos, né, de Eli, e falando assim, eles estão fazendo tudo igual, estão fazendo, né, age igual os outros. O povo começou a se corromper, se afastar do Senhor, e aí chegou o momento da batalha, né, da batalha contra os filisteus. E tá lá em Samuel, 1 Samuel 4, né, se vocês quiserem ler, mas não precisa abrir, tá? Nós vamos ler o outro texto. Mas se você, na sua casa, quiser estar lendo lá, o capítulo todo, você vai ver que teve essa parte da luta. E aí eles começaram a guerra. Eles começaram assim, não, a gente, né, imagino, vamos pelejar, vamos vencer, temos Deus, mas eles tinham Deus só de falar. O coração deles estava com Deus? Não. Eles foram para uma guerra despreparados, porque
Os filisteus, tudo bem, não conheciam Deus. Então, eles se apoiarem na força deles, nos instrumentos de guerra, tudo bem. No planejamento, no que eles tinham planejado para derrotar o povo de Deus. Agora, o povo de Deus ir só achando que iam vencer na força do braço, era derrota na certa. E eles foram para a guerra sem direcionamento, sem buscar a Deus, sem orar. E ainda, quando estavam lá, falaram, não, vamos ter uma brilhante ideia. Veio assim, uma brilhante ideia. Vamos levar a arca. Porque aí, se a gente pegar a arca do Senhor, imagina a arca, né? Falou, não, vamos levar a arca porque ela representa, né, a presença de Deus. E aí, se a gente tiver a arca, a gente vai vencer. O que eles fizeram ali? Eles usaram a arca como amuleto. É como você pegar... idolatria, você pegar, essa garrafinha. Essa garrafinha agora eu vou usar essa garrafinha como meu amuleto. Quando eu estiver com essa garrafinha, eu vou vencer, eu vou ter vitória. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram a arca e levaram como amuleto. E o que aconteceu? Eles venceram? Não, muito pelo contrário. A arca, ela foi capturada. Eles morreram. A Bíblia fala que foi em torno aí de mais de 30 mil homens. Olha isso, que morreram, perderam a vida por causa da desobediência, por se afastarem de Deus. Porque isso é a consequência daqueles que se afastam do Senhor. E eles perderam, ali Deus mostrou, e aí eu imagino a indignação deles ainda, né? Porque quando a gente não tem o reconhecimento do nosso erro, a gente ainda gera revolta. O que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente fala, Deus é bom, mas vem a batalha, vem as dificuldades, a gente é derrotado diante disso, e a gente muitas vezes culpa Deus, sendo que a gente não olha para dentro de nós. Nós estamos realmente com o Senhor, nós estamos em obediência, nós estamos orando, nós estamos alinhados com os planos de Deus, e eles não estavam. Então, eles perderam a batalha. Quem conseguiu se salvar, se salvou. Imagino. E ainda os filisteus, né? Os filisteus, eles com certeza se acharam, né? Vencemos a batalha. Levaram a arca do Senhor. Eu imagino eles chegando lá. Olha aqui a arca, zombando da arca. Falando, aqui, a gente conseguiu vencer. Esse Deus só fez lá, né, com as pragas. Mas olha aqui, a gente conseguiu vencer. Só que, quando eles acham que a gente venceu, não venceu não. Por quê? Mesmo diante dos nossos erros, quando a gente erra, o Senhor tem misericórdia. E eles levaram a arca e tiveram também um grande ensinamento. Porque se você for ver lá no 1 Samuel 5, se você ler o capítulo, você vai ver o que acontece com eles. Eles chegam lá, colocam a arca lá. Dagon é o deus deles. E aí eles colocam lá junto, falam, é mais um Deus qualquer. Mais um Deus qualquer? Não. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o Deus sobre tudo e sobre todos. E cai, imagina, a estátua lá de Dagon, bonitinha, parada. A arca, né, eu imagino. E a estátua, pum, caiu. Aí eles vão lá olhar, nossa, caiu. Deve ter sido o vento, deve ter sido alguma coisa. Aí levanta. Aí no outro dia, o que acontece? Cai de novo, mas ela espatifa, né? Só fica o corpinho dela. E aí eles ficaram aterrorizados, eles já ficaram amedrontados aí, mas permaneceram com a arca. Eles ficaram com a arca por meses, né? Só que aí começou a acontecer outras coisas, não só isso. Começou a vir o quê? Doenças surgiram, né? Vários tipos de doença, como fosse tumores, ratos, pragas atingem a terra. E aí, nesse tempo, né, eles ficaram muito tempo, né, esperando, falando, não, acho que se negando, não é por conta da arca, não é por conta da arca. Mas ninguém queria arca, eles começaram a mandar lá para as cidades deles, Tó, você fica aí com essa arca, que eu não quero mais essa arca aqui, que essa arca está trazendo destruição. E um ficava jogando para o outro, ninguém queria arca. Até que eles falam assim, não, pelo amor de Deus, vamos se livrar dessa arca. Não. E aí eles mandam lá com jumentinhos, né, com
e falam, colocam lá, preparam um lugar, colocam a arca, levam até um lugar e falam assim, não, a arca... E eles também colocam vários presentes, né? Se você for ler o capítulo, você vai ver que eles vão colocando vários presentes para falar assim, não, vamos presentear esse Deus para ver se Ele nos poupa, se Ele poupa a nossa vida. E aí eles começam a colocar vários presentes dentro da arca. E aí falam assim, não, vamos colocar a arca porque a gente precisa realmente se livrar dela. E aí, o que acontece, gente? Eu achei incrível isso, né? Deus é maravilhoso. A arca, ela volta sozinha. Não precisou de ninguém. Ela vai sozinha e volta lá no jumentinho e vai. E volta para o povo. Depois acontecem outras coisas. O povo continua em desobediência, olham para a arca, o que acontece? Morrem. Isso também fala. E aí eu gostaria agora que vocês abrissem. Agora eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, que é lá em 1 Samuel 7. Nós vamos ler do 3 ao 13. O que aconteceu? Foram derrotados, então lembra, foram derrotados, os filisteus ficaram com a arca, né, achando, vencemos a batalha, aconteceu tudo isso, a arca voltou. Será que o povo se arrependeu? A gente vai ver agora. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Volte o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhe disse, reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam reunidos em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximaram, os israelitas ficaram muito assustados. Então, imagina, eles falaram, meu Deus, a gente está reunido aqui, o que vai acontecer agora? A gente vai ser derrotado. Então, Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até o lugar abaixo de Bet-car, matando ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre a cidade de Mispá e Gesana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então imagina essa cena, eles lá reunidos, mas ali é a diferença. Eles estavam com coração arrependido. Imagina, muitos deles começar a ser igual aos outros, começar a ter outros deuses. Vou pegar esse amuleto aqui. Fazer coisas erradas. Então ali eu creio que foi um arrependimento. Eles se arrependeram. Eles voltaram para o Senhor. E aí Samuel, sendo ali instrumento nas mãos de Deus, porque Deus sempre envia o quê? Um profeta. Enviou ali um profeta, orou, e eles venceram. Agora eu fico pensando, eles lá aterrorizados, com certeza não tinham armaduras, não tinham nada assim comparado com os filisteus. E aí... eu penso assim, que o céu, né, devia estar assim, um dia de sol, aí imagino que deve ter escurecido, né, a voz do trovão, imagino, talvez ali trovões e aquela coisa, e eles devem ter ficado assustados, muito assustados, e mesmo assim foram
derrotados. O povo de Israel fez alguma coisa? Não, eles só ficaram assim, olhando, meu Deus. Assim como Deus que abriu o mar, que enviou pragas. E o que isso nos ensina? Muitas vezes a gente quer vencer na força do nosso braço, a gente quer fazer. E nós não deixamos Deus ser Deus nas nossas vidas, Deus agir, operando o milagre. Então, a gente vai na força do braço e vence? Não, só se cansa. E eles foram derrotados sem praticamente nem batalhar. E que a gente tem que pensar agora que a arca, ela representa não o controle de Deus. É o controle, é para Deus controlar a gente. Não, ela representa ali a presença, não o controle, a presença do Senhor. E Deus é bom mesmo quando Ele disciplina. Ele disciplinou? Sim. Ele não deu a vitória por dar. Lembra a primeira? Eles perderam, porque eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então não adianta, se nós não estamos com o Senhor, nós não vamos vencer. Se com o Senhor é muito difícil, não é? Vencer as dificuldades, as batalhas, imagine sem o Senhor. O juízo, ele sempre tem um objetivo de restauração. Então, quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Eu não gosto, você não gosta. A gente não gosta, eu pelo menos não gosto de corrigir o meu filho, mas tem momentos que é importante. E talvez, se Eli, no tempo de Eli, tivesse corrigido seus filhos, não tivesse acontecido tudo isso. Eles nem talvez tivessem perdido a batalha. Mas muitas vezes é necessário. A correção nas nossas vidas é muito importante. Deus, ele prometeu e libertou o povo. Lembra da história? O povo se desviou, Deus corrigiu, o povo voltou e Deus restaurou. E se você for olhar, continuar lendo a Bíblia, você vai ver lá várias coisas que o povo ele continua voltando nos mesmos erros. Mais para frente, eles pedem um rei, eles querem um rei. Eles têm um rei todo-poderoso, eles são uma nação. Pense, uma nação diferente de todas. Porque todas tinham reis, pagar impostos, né? Uma cidade normal. E aí, lá era totalmente diferente. Eles dependiam somente de Deus. É maná que veio do céu. Dependência total, porque Deus trabalha com dependência. Como o Rafael falou aqui nos dízimos e nas ofertas, às vezes a provisão para pagar aquele boleto vai vir no dia. Porque Deus não quer, Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver o nosso coração. Então você não vai ver lá Deus agindo muito antes. É no momento exato, é na hora exata. E às vezes a gente não quer isso. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E assim como Ele fez com o povo, Ele está fazendo em nós também. Para a gente entender o quê? A nossa dependência. Porque mais lá para frente, se a gente for ver, o povo pediu o rei. Porque queria ser igual às outras nações. Não, a gente quer um rei igual aos outros, a gente quer alguém que peleje pela gente. Sendo que eles tinham os reis dos reis. Eles eram abençoados, né, gente? Para não falar outra coisa. Que como que a pessoa tem o rei dos reis, governa, trabalha, faz tudo para eles, e eles nunca estavam satisfeitos. Não, porque não dá certo. Então leiam, gente, leiam que a história do Antigo Testamento, do povo de Israel, ela traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. Eu lembro que a Rafa, ela trouxe a ministração, né, da Rafa foi sobre batalhas, né, espirituais. E uma coisa que eu queria falar é que muitas vezes, quando a gente está perto de vencer uma guerra, igual eles estavam passando, a maioria, quem já se sentiu no limite? A maioria das vezes, quando a gente está perto de vencer, a gente já está no nosso limite. E Deus, Ele sabe disso, Ele conhece o nosso limite. E é nesses momentos que Ele vai agir, quando a gente está no nosso limite. E aí é quando acontece a batalha espiritual. Porque aí as forças das trevas falam, opa,
Ele tá para vencer. Então vamos oprimir. Vamos enviar luta. Vamos enviar dificuldade. Não, ele não vai para a igreja. Não, ele não vai para o G100. Manda o desânimo, né, do começo do ano. Não, para que ir para a igreja? Para que ir para o G100? Eu não preciso de ninguém. Ou Deus não faz nada, a gente começa a murmurar, ou começa a reclamar, ou começa a ver só as coisas ruins e não vê mais os milagres do Senhor, o que o Senhor fez, porque Deus opera milagres. E aí a gente está perto de vencer e, por vezes, a gente é derrotado, literalmente, porque nós não prosseguimos. Então, não pare. A maioria das vezes, quando nós estamos perto de alcançar algo, vai ter luta? Vai, porque é o espiritual. Mas nós precisamos estar com Deus para conseguir vencer. E trazendo para a nossa vida essa ministração, para a nossa realidade, existem muitas derrotas que nós enfrentamos. E tem uma delas que é bem complicada, que é a derrota financeira. Quando a conta não fecha, por vezes nós trabalhamos. Não é que ninguém trabalha. Não, a gente não trabalha. Mas a gente trabalha, a gente ora. Mas, às vezes, a gente se aperta, as dívidas aparecem, o medo cresce, parece derrota. Mas Deus, Ele sempre vai ser bom. Eu quero que você saia com isso nessa manhã. Em tudo que eu falar, Deus, Ele é bom. A derrota, ela não é o fim. Às vezes, nessa derrota, Ele está ensinando o quê? Dependência. Na verdade, a gente não quer depender. A gente vive num mundo hoje que ensina muito isso. Faça, busque. Você precisa ser o protagonista da sua história. Você precisa fazer e acontecer. E nós estamos vivendo muito nessa realidade. Então, depender é algo muito difícil, muito. Mas é necessário aprendermos a depender, a ajustar prioridades. Espera aí, o que é prioridade? Ter sabedoria ali na forma de administrar, poupar, não gastar além daquilo que temos. Então, se você ganha X, você não pode gastar tudo. O certo é guardar uma parte. Mas é muito pouco, não dá. Ore ao Senhor, busque direção em todas as coisas, no trabalho, para Deus abrir a porta. O momento certo também de sair. Existe tempo para todas as coisas. O momento que a porta que Deus abriu, que Ele fecha, é Ele que faz. E crermos na provisão do Senhor. E crer lá, em Filipenses 4,19, fala o quê? O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, nós precisamos declarar que Deus vai suprir. Outra derrota que a gente enfrenta é na saúde. A saúde é algo realmente que vem para nos roubar. Porque sem saúde, nós não somos nada. Nós precisamos ter saúde. Então, quando a gente é derrotado na saúde, o corpo falha, a gente descobre uma enfermidade, a gente fica realmente vulnerável, e essa vulnerabilidade, ela nos aproxima de Deus. Ela pode nos aproximar ou não, depende de como a gente quer. A gente vai focar em Deus ou não? Depende de como está o nosso olhar. A gente vive com medo, cansado, parece que Deus se calou. E tem momentos que Ele fica em silêncio mesmo. Mas Deus continua sendo bom. Por quê? Ele sustenta, Ele fortalece, Ele caminha junto do processo. Ele não te deixa só. Então, se você estiver passando algo em relação à sua saúde, confie em Deus, ore, busque ao Senhor. Porque Ele continua sendo bom. A palavra de Deus fala: ainda que eu ande pelo vale, o Senhor estaria comigo. Ele não abandonou você. E a derrota emocional? A gente tem visto muito isso, muitas pessoas. Esses dias eu conversei com uma amiga minha, que ela está passando por depressão, crises de ansiedade.
e a alma cansada, com as batalhas, justamente com as batalhas, com as dificuldades. Mas nós não podemos parar. E eu falava para ela, Fernanda, você tem que buscar o Senhor. Você não pode aceitar isso, aceitar viver nessa situação, dependente de remédios. E eu estive ali com ela um tempo, né, de oração, e nós precisamos orar, declarar. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Ninguém vê, mas dói. Dói enfrentar essas... Porque muita gente acha que é frescura, mas não é, gente. Né? Eu também já tive várias... Eu falo que a questão até da ansiedade foi algo que Deus trabalhou, graças a Deus, na minha vida. Que eu era uma pessoa, por exemplo, hoje vou trazer a palavra. Graças a Deus, eu dormi essa noite, eu fiquei tranquila. Porque eu penso assim, vamos orar, vamos buscar ao Senhor e Ele vai fazer. Mas não, antes, meu Deus, eu ia ficar assim, meu Deus, e não ia dormir, ia ficar a madrugada toda. Não, na verdade, eu ia ficar uma semana, né, sem dormir. Se fosse uns anos atrás, a ansiedade era tanta, aquela coisa, e a gente querer ter o controle de tudo. E nós não temos o controle de nada. E todos nós estamos sujeitos a passar momentos, situações assim. O que nós não podemos é continuar. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele cura por dentro. E o Senhor, o que ele fala na palavra de Deus? Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Então, que nunca a gente deixe o nosso coração endurecer. Isso é muito importante. Preste atenção nessa parte da ministração. Não deixe as lutas, às vezes, as batalhas que a gente enfrenta, elas podem ter dois caminhos. Ou a gente realmente ir aos pés do Senhor, buscar ao Senhor, ou então deixar o coração endurecer. E quando o nosso coração endurece, é só a graça do Senhor. Por isso que muitas pessoas se desviam, vêm as dificuldades, vêm as lutas. Não, Deus não é bom, tudo dá errado na minha vida. E não é esse o caminho. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e entender que Ele está conosco em todos os processos. Não deixe o seu coração ficar endurecido diante das lutas. Nós temos também a derrota na família ou no casamento. Quando o lar vira um campo de batalha, brigas constantes, distanciamento, silêncio, dor. Parece que tudo está desmoronando, mas Deus continua sendo bom. E por quê? Porque Ele é o Deus que restaura. Às vezes, essa situação que você está passando no seu lar, na sua casa, ela é para você ser um instrumento de Deus ali. É para que haja restauração e para ficar melhor. Deus, Ele não faz nada para ficar pior ou igual. Quando Deus age, é para melhor. Então, se na sua casa estiver passando algo assim, creia que Deus, Ele pode e Ele quer restaurar. Busque ao Senhor. A palavra de Deus fala, eu restaurarei os anos que foram consumidos. Então, muitos passaram por diversos processos, mas Deus, Ele pode fazer, Deus, Ele faz isso, né? A gente vê os milagres, os testemunhos, Deus é maravilhoso. Ele faz com que todos os anos que às vezes a gente passou de tanto sofrimento, quando vem realmente o poder e a glória de Deus, se transformam em uma bênção tão maravilhosa, tão grandiosa, que nem se compara ao que a gente passou, ao que ficou lá no passado. E nós também temos a derrota espiritual. Quando a fé esfria, a oração enfraquece, a palavra fica distante e o pecado ganha espaço. O que o povo de Israel sofreu mais? Por quê? Por causa da derrota espiritual. Eles foram derrotados, não foi derrotados no braço. Porque no braço, gente, eles iam perder mesmo. Não tem como comparar o povo, né, filisteu com o de Israel em questão de preparação. O povo filisteu, se a gente for olhar, eram muito mais bem preparados. Mas quando eles foram derrotados espiritualmente, por conta do quê? Do pecado, distantes do Senhor, o coração fica endurecido, a fé se esfria e a oração, consequentemente, enfraquece, porque o pecado nos separa de Deus. E isso pode acontecer
assim como aconteceu com o povo de Israel. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que orar. Quando? Só hoje? Só aqui no domingo? Ah, não, eu fui para a igreja. Será que só o dia de hoje, só você estar aqui buscar o Senhor? Não, eu vou. Hoje, ainda mais o culto de hoje, né, que é o culto de Santa Ceia. Não, eu vou falar para vocês, não é o culto aqui que vai fazer a diferença na sua vida. É muito importante você estar aqui, ouvir a palavra de Deus. Deus, ele deseja isso, mas o que vai fazer a diferença é o seu relacionamento lá com Deus na sua casa. Não adianta você estar aqui, você orar aqui e sair daqui durante a semana, você não ora, você não busca o Senhor. De nada vai adiantar. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Israel perdeu batalhas, mas Deus não deixou de ser bom. Foi corrigido, mas não abandonado. Chorou, mas foi restaurado. Passou pela derrota para chegar à vitória. A derrota não é o fim da história quando Deus está no processo. A derrota, ela não define o meu fim. Amém? Amém, igreja? Então, de tudo que foi falado aqui, da história do povo de Israel, o que eu queria que vocês estivessem no coração de vocês é que Deus, quando nós estamos com Deus, nós enfrentamos sim batalhas, porque a palavra de Deus fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, vamos ter batalhas. Mas quando nós temos Deus à frente, por vezes, como aconteceu com o povo de Israel, a gente não precisa nem guerrear, porque Ele que vai guerrear por nós. E entender, não deixar o nosso coração endurecer e crer que Ele é bom, que Ele continua sendo bom. Tem um louvor do Baruque que fala: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu não canto, não. Ele continua sendo bom. Eu não sou do louvor, gente. Tentei uma vez na minha infância, mas não era o chamado do Senhor na minha vida. Mas a gente canta em casa também, a gente canta dentro do carro, a gente canta, né? O importante é cantar, tem que cantar, gente. Não precisa cantar aqui na frente, entendeu? Que aí os irmãos, né? Mas cantar em casa, aí você pode soltar a voz. Na sua casa, aqui, no culto, louvando, no meio do louvor. Deixa o povo com o microfone aqui, né? Que sabe cantar, a gente canta com a nossa voz também de trovão. Mas Deus, Ele é bom. Não endureça o seu coração diante das batalhas. Permaneça firme. Amém? Vamos nos levantar. Esse é um culto de ceia, então é um culto que traz a reflexão, né? Que a gente pensa no que a gente tem feito, no que a gente tem feito que não tem agradado ao Senhor. É o pecado, você tem se afastado do Senhor, você tem se deixado as lutas, as batalhas, endurecer o seu coração. Então, esse é o momento que a gente tem para conversar com o nosso Deus. Então, nesse momento, converse com o Senhor, abra o seu coração, fale com Ele e deixe Deus agir no meio de nós e nesse lugar e creia que Ele faz nova todas as coisas. Por vezes, aquilo que você perdeu, Ele pode restituir muito mais. Amém? Então vamos orar, esteja nesse tempo aqui orando, refletindo no que foi falado. Amém? Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos confessar, Pai, os nossos erros, aquilo que temos feito, Senhor, assim como o povo de Israel pecou contra o Senhor, fez aquilo que não agradava o teu coração, endureceu o coração, perderam a fé, perderam, Pai, a alegria da salvação, Pai, perderam a vontade de buscar ao Senhor. Não olharam para Ti, Senhor, mas olharam para aqueles que estavam contra eles. Olharam para os adversários, olharam para a batalha que estava à frente. Nós queremos, Pai, que os nossos olhos estejam em Ti. Que os nossos olhos não estejam nas batalhas do dia a dia, nas dificuldades, nas situações. Nós queremos olhar para Ti. E em Ti encontraremos descanso. No Senhor que vai à nossa frente, que guerreia por nós. Nós queremos, Senhor, confiar em Ti, confiar que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom, a sua fidelidade, Senhor, ela se renova. É a causa de não sermos consumidos diariamente pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Nós queremos confessar nessa manhã.
Confesse, abra o seu coração ao Senhor. Nós queremos confessar aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Nós queremos, Pai, nessa manhã nos lembrar do Teu amor, nos lembrar da Tua fidelidade, nos lembrar dos Teus feitos, daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, infinitamente mais, para nos abençoar, para fazer, Deus, com que alcancemos lugares que jamais poderíamos imaginar chegar, Deus. E nós queremos, Pai, que o nosso coração esteja voltados para isso, Senhor. Que não possamos deixar o nosso coração endurecer, Deus, diante das batalhas da vida. Mas nós queremos, Senhor, ter um coração aquebrantado, porque o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. Nós queremos, Senhor, olhar para Ti com gratidão, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas. Reconhecendo, Pai, crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, que guerreia por nós. Nós não queremos vencer na força do nosso braço. Nós queremos que os nossos olhos estejam em Ti, Pai. Porque se olharmos para Ti, veremos a Tua glória, Pai. E sentiremos a Tua presença e saberemos que não estamos só, mas que tem um Deus que peleja por nós e que vai à nossa frente. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Palmas ao Senhor, glorifique ao Senhor.